a questão da adolescência, né? A questão da adolescência que se difere um pouco da questão infantil, principalmente pela questão, pelo fato da questão pulsional, ela mudar um pouco de contexto. Mas eu concordo um pouco com a demanda de algumas de vocês, de que talvez seria interessante a gente trabalhar os casos clínicos, né? E para a gente ter um pouco mais clara essa questão do que a gente poderia entender como inibição e como sintoma, né? Então, vamos nos ater a essa questão dos casos clínicos, e aí eu vou mandar para vocês um vídeo sobre a questão da adolescência e sobre a questão do suicídio na adolescência, tá? Vocês estão aí com os casos clínicos próximo de vocês? Vocês estão com os casos clínicos próximos a vocês? Sim. Rayane está? Sim, tá aqui próximo. Então vamos pegar aí, peço para vocês pegarem os casos clínicos, né? Vamos pegar, eu vou pegar aqui também. Vou colocar aqui no modo compartilhar. E vou abrir aqui os casos clínicos. Certo? Vocês estão vendo aqui na minha tela? Estão vendo na minha tela? O professor, não sei se é só para mim, mas na minha tela aqui aparece travado, sabe? O meu também tá Na sala travado. do Teams. Na minha também tá travado. Agora dá, né? Sim, agora apareceu. Sim. Quem pode ler Sim. o primeiro caso? Quem pode ler? O da Milene. Ele inteiro? Lê em voz alta pra gente. Tá bom. Só um minuto. Tô abrindo o meu aqui. Milene,
e sua mãe possessiva. Milena tem 4 anos. Durante o longo período da noite, ela vai ao banheiro e fica por lá todo o tempo sozinha, sem que ninguém perceba esse movimento noturno. Quando perguntada pelo psicanalista e o educador, a menina se recusa a explicar as razões pelas quais passa um tempo ali. Durante a entrevista com mãe e filha, parece que ambas vivem muito próximas. A relação das duas é bastante simbiotizada. Elas compartilham tudo o tempo todo. Não há privacidade possível para nenhuma delas. Milena é como uma extensão da mãe. A mãe sente que sabe tudo sobre a filha. O saber está concentrado na figura da mãe e a criança nada pode saber. No caso de Milena, temos 2 sintomas claros. Acorda à noite se isolando e não aprende na escola. Para esta mãe, Milene é um milagre. A filha que nunca imaginou que um dia pudesse ter. A filha que a salva das suas graves dificuldades da vida. A mãe foi abandonada pelo pai da filha e vive em um universo onde tudo está centrado em Milena. Nesse contexto, a irrupção da recusa de Milene em doar suas fezes é acompanhada ao mesmo tempo pela angústia de Milene. A recusa das fezes se desdobra na recusa de aprender. Os atendimentos psicológicos mostrarão muito rapidamente que o pedido de sua mãe é muito exigente e que a limpeza é o que está em jogo para um equilíbrio de poder entre as duas. O sintoma, nesse sentido, é um mecanismo de defesa materna. Ele indica que para poder se separar da mãe é preciso passar por uma oposição diante de sua exigência. Apegada ao desejo da mãe, corremos o risco de ver na criança sintomas de recusa. De certa forma, Milene decide não ser mais vista pela mãe, e principalmente sob seu olhar, recusando as suas necessidades e os processos de aprendizagem na escola. Assim, ela se levanta à noite para escapar do olhar de sua mãe e escapar de suas garras, se recusando a aprender na escola também. A relação que Milene estabelece na escola é a mesma que a menina tem com a mãe. A recusa de não aprender é um deslocamento do movimento e de se separar da mãe no ambiente familiar. Milena repete sua relação com a mãe no ambiente escolar. A construção do caso também, professor? Sim. Tá bom. Construção do caso. Quando Freud descobriu a importância da sexualidade infantil na formação dos sintomas, ele primeiro procurou situar em uma cronologia o efeito traumático do incidente sexual sobre o sujeito. Esse método de apreensão do sintoma pode ter sido relevante, mas favoreceu uma divisão normativa de acordo com os estágios de desenvolvimento da criança, visto que há, em cada etapa da vida, um emaranhado de vários níveis pulsionais. O que está em questão no sintoma é a cristalização de um modo pulsional eletivo, sem excluir os outros. É o que Freud chamou de fixação, a saber que o representante psíquico da pulsão é recusado a assumir o comando no consciente. Isso se dá do impacto de um funcionamento próprio de cada sujeito, da prevalência de uma determinada pulsão, que rege e, mais especificamente, faz parte da formação de um sintoma. Freud mostrou que o autoerotismo tem um valor crucial. A criança investe em seu próprio corpo, e principalmente os erógenos, não à sua vontade, criando as fases oral, anal e fálica. No caso de Milena, vemos uma fixação na fase anal, que se manifesta no nível da recusa de evacuar e de aprender. Na verdade, a criança só fica limpa se a mãe pedir que ela doe suas fezes. A mãe pede à criança, na relação mãe e filha, a criança pede e a mãe deve concordar em dar.
Para ela, esse é o primeiro presente de uma parte de si mesma. Sem essa troca de palavras, haverá fracasso, ou seja, fixação ou regressão com todas as variações sintomáticas ligadas a essa dupla polaridade: reter ou dar, recolher ou jogar, reter ou expulsar, e etc. O caso Milene mostra que quando o pedido do outro equivale a uma ordem sem recurso, a criança deixa de responder ao pedido e procura indicar, à sua maneira, que não está ali. O que se denomina regressão, muitas vezes, é apenas uma recusa de se submeter às exigências e desejos do outro. A criança então testa seu poder sobre sua mãe e pode se identificar com esse outro em sua onipotência. Ocorre então uma inversão do circuito entre a criança e a mãe que, por sua vez, sofre os caprichos da boa vontade da filha. Isso requer tratamento para a criança e para a mãe, ambas presas nesse laço infernal que constitui um dos principais alicerces da relação entre duas pessoas que Engel chamou de dialética do senhor e do escravo. Eu devo ter pecado na pronúncia. Hegel. Aqui. Então, obrigado, viu, Kézia? Ótima leitura. Então, gente, vamos pensar, então, no caso dessa menininha, né, que Milene, às vezes aparece Milene e Milena, mas era para ser Milene, e que, recorrentemente, né, ela é, vamos dizer assim, um objeto de demanda dessa mãe, né? Toda essa relação que ela começa a estabelecer com a mãe começa a interferir nas capacidades cognitivas, na parte intelectual dela e também na parte emocional, né? Na parte do comportamento dela. Então, ela tem também um sintoma de recusar, né, aprender, né? Ela recusa aprender, ela não quer aprender, ela vai para a escola, ela não quer aprender, né? E ela tem também, né, um sintoma de não defecar, né? Sintoma de não defecar. Tá claro? O que eu acho que é importante para vocês entenderem um pouco isso? Tá claro como que o comportamento dela e a relação dela com o conhecimento passa pela relação que ela tem com a mãe, né? Nesse caso específico. E se a gente for ver toda a teoria freudiana da sexualidade infantil, da questão do complexo de Édipo, como que isso pode também interferir nos processos de aprendizagem? Esse caso, vocês conseguiram visualizar isso bem? Ô Pedro, Hum. assim, eu não sei se foi só eu, apesar de que eu conversei com umas pessoas da turma sobre esse caso, mas eu achei que ele foi o mais difícil, assim, eu fiquei muito confusa. Eu não consegui nem distinguir se era sintoma, angústia, não consegui entender ele. Agora que você falou, eu entendi um pouquinho, mas ainda estou na dúvida sobre ele. Os outros foi mais tranquilo, mas esse eu fiquei bem confusa com ele. Não, sim, Gabriela, mas o que é importante? O que eu estou pedindo para vocês, para ver se está um pouco claro, né? Não vamos ficar pensando ainda se tem que acertar se é sintoma ou se é angústia, mas vamos pensar se essa questão relacional ela interfere no processo de aprendizagem. Está claro isso para vocês? Não, isso sim, você deu até um exemplo na semana passada
que a Késia falou, acho que foi a Késia que falou que tinha um menino na rua dela, não sei, que chupava bico ainda e era, sei lá, tinha cerca de 10 anos, aí você falou que isso poderia interferir por causa da que a mãe dava, e isso podia interferir no aprendizado pelo apego que ele tinha à mãe, com o bico e tudo. Isso tá claro. Então, como que as questões relacionais, né, no caso, por exemplo, da Milene, né, como que isso interfere na relação dela com o mundo, né? Isso é que é importante a gente ver, né? Como que as questões afetivas, as questões da relação dela com a mãe, o que que a mãe fantasia, o que que a mãe começa a fazer, o que que a mãe começa a fazer com ela, como que isso interfere na própria personalidade dela, né? Isso é que é importante vocês entenderem, assim, que nós somos sujeitos relacionais, né? As nossas relações, principalmente nos primeiros anos de vida, vão interferir no nosso comportamento, nas nossas atividades cognitivas. Tá claro isso? Tá claro, gente? Sim, Tá professor. sim, professor. Agora, quem gostaria de Ô, arriscar? Pedro, a Ana fez uma pergunta aí no chat. A Carol. A recusa é a criança tentando se separar da mãe e ser um indivíduo além da mãe. É por isso que a recusa de aprender? Não, não. Por exemplo, ela vai no banheiro à noite para ela se separar da mãe. A recusa de aprender é porque a mãe sabe tudo. Entendeu, Ana? A mãe sabe tudo, a mãe quer tomar conta de tudo dela, né? Quer olhar o que que ela está fazendo, quer controlar, ou seja, então ela recusa aprender porque ela quer ser diferente da mãe, entendeu? Ela recusa porque ela quer ser diferente da mãe, porque ela não quer que ela saiba. Ah, eu entendi. Seria para ela ser diferente da mãe ou para manter essa dependência também? Não, para ela se diferenciar da mãe, já tem um movimento dela para ela se diferenciar da mãe. E aí, o que que a gente vai ver nisso, Kézia? A gente vai ver nisso que esse sintoma que ela cria de recusar aprender e recusar entregar as fezes tem uma mensagem. Essa mensagem é para quem essa mensagem? Para quem é essa mensagem que ela envia quando ela não está querendo aprender? Para quem? Para a mãe. Quando tem uma mensagem enviada para alguém, a gente está no nível do sintoma. Entenderam?
A mensagem, quando ela é enviada para alguém, eu faço isso para minha mãe ver que eu não faço, mas é claro que é inconsciente, né? Quando é inconsciente, eu tenho uma mensagem inconsciente direcionada para alguém, eu estou no campo do sintoma. A inibição, ela não está no campo do sintoma, ela está no campo do ego, né? Vamos pegar o exemplo, por exemplo. Agora, por exemplo, eu estava discutindo um caso com a minha esposa. Ela é pediatra no posto de saúde, ela dá aula de pediatria na UFMG também, na Faculdade de Medicina, só que é no posto de saúde. Ela não dá aula em sala de aula. É como se, por exemplo, vocês tivessem aula nas escolas também, tivessem professor indo nas escolas para dar aula para vocês de como ensinar. Ela faz isso com os alunos que vão ser pediatras. E ela se deparou com um caso de uma menina, uma adolescente, que ela não conseguia entender a mensagem da história, né? Você, por exemplo, lia para ela uma história, né, que, por exemplo, tem uma mensagem, por exemplo, vamos pegar a história da formiga e da cigarra, né? A mensagem final da história da formiga e da cigarra é que todos nós devemos trabalhar, né? Se a gente não trabalhar, a gente vai ficar igual a cigarra. Ela não conseguia entender qual que era a mensagem dessa história. Mas não era porque tinha alguma coisa, vamos dizer, dentro do contexto familiar dela, dentro da relação que ela estabelece com o outro. Era porque ela tinha uma inibição intelectual. Ela não conseguia ligar, vamos dizer assim, Lé com Cré. Vocês conhecem gente que não consegue ligar Lé com Cré? Alguém conhece gente que não consegue ligar Lé com Cré? Você conta uma piada, por exemplo, a pessoa não consegue entender bem, né? Isso aí, por exemplo, são exemplos de pequenas inibições intelectuais, entendeu? Isso aí é o campo da inibição, né? Então, como a gente estava trabalhando na última aula, a inibição intelectual está no campo do ego. E o sintoma está no inconsciente, tem uma mensagem direcionada a alguém. Vamos ler o próximo caso? Quem pode ler o próximo caso clínico? Eu posso ler. Então vamos lá, Ana. Aline e o medo de morrer. Aline é uma menina de 7 anos que, há muito tempo, tem fracasso escolar. De acordo com a professora, a Aline não consegue prestar atenção nas aulas em razão da dificuldade que ela apresenta com as doenças que ela pensa que tem. O pensamento das doenças parasitam seu pensamento. A capacidade de concentração passa a ficar em segundo plano em decorrência dessas dificuldades. Até mesmo os desenhos da menina ficam expressos essas questões das doenças. A Aline vive com medo de doenças fatais. Toda vez que ela assiste a um programa médico na televisão, ouve falar de uma doença, mais especialmente o câncer, a Aline acredita que o tem. É uma identificação que passa pelo significante, por um nome, e que se inscreve no corpo. A doença e a morte são tão familiares para ela que ela acredita nisso. Se sabe muito bem que tudo isso se passa na sua cabeça e que não está doente, mas não pode evitar estar nessa forma de angústia que a leva, para existir, a imaginar um estado de morte programado. Os sintomas não duram e as doenças mudam, mas o corpo continua sendo o lugar de escolha de onde Aline pronuncia seu nome de gozo, uma menina que tem doenças.
Ela produz seu sintoma para anunciar sua morte iminente ao outro que ela clama. Você vai me ouvir mais quando você sabe que eu vou morrer. Estou sofrendo de uma doença fatal em minha vida. Desculpa a entonação. Construção de caso. Através de seu próprio corpo, a jovem se torna a voz de sua mãe. Como eco do corpo materno, ela faz ressoar através de seu medo aquilo que Lacan mostrou que o sintoma da criança existe para responder ao que é sintomático na estrutura familiar. Isto é, o sintoma da criança é uma manifestação relacionada à estrutura da família. Essa fórmula indica que o sofrimento da criança tem sua causa inconsciente na relação entre os pais. O sintoma é o que não faz sentido, produzindo uma erupção de gozo no sujeito. Para Aline, a realidade de seu sintoma reside mais no medo de ser engolida pelos fenômenos corporais do que na significação do que ela sim provocaria no outro. Além disso, seus pais deixaram de se interessar por seus sintomas por considerá-los excessos de sua imaginação mórbida. O consultório do psicanalista é um lugar para conter essa ideia maluca de doença. É com o analista que ela será primeiro ouvida no absurdo de seu sintoma que ninguém mais quer acreditar. Ela mesma não se deixa enganar pela irracionalidade de seu sintoma, mas é mais forte que ela não pode mudar nada. A ansiedade de ter câncer ou de ficar paralisada é mais forte do que o raciocínio. O fascínio que a ideia da própria morte exerce sobre ela é uma construção para sustentar a sua existência de criança, identificada com a desgraça normal da mãe, que, doente e sozinha, sofre em silêncio, esmagada pelo marido. Essa realidade familiar se revela no sintoma da filha, que assimila o sofrimento da mãe em forma de um gozo compulsivo por doenças. Então, vamos pegar de novo a questão familiar, né? O Freud foi seguido, vamos dizer assim, por um outro psicanalista que chamava Lacan. E o Lacan tem uma frase que parece uma espécie de equação para a gente pensar o sofrimento da criança. O sintoma da criança é o sintoma do casal. Então vamos pensar numa mãe hipocondríaca, né? Uma mãe que fica falando que está doente o tempo inteiro, que está com problema, que está com dificuldade. Essa menina, ela se identifica com essa queixa exacerbada da mãe. E ela começa também a pensar o tempo inteiro que está doente, né? A gente teria aí, então, o quê? Uma inibição ou um sintoma? Eu não sei se está certo, mas eu coloquei sintoma, como, tipo assim, se ela quisesse substituir essa questão da relação dos pais com um problema nela. Eu não sei se está certo. E se a gente for pensar, Gabriela, no nível de que o sintoma é uma mensagem enviada para alguém, para quem seria essa mensagem e qual mensagem seria essa? Acho que para os pais mesmo, tipo assim, para eles melhorarem a relação e voltar os olhos para ela, tipo assim. Acho que é Aqui, isso. tá vendo? Eu sou como você, mamãe, né? Olha como eu sou como você, né? Ela vai espelhar no comportamento dela o discurso da mãe. Entendeu? Entendi. Deu para entender, gente? Sim. Tô achando que vocês estão muito caladas.
Ô Pedro, na verdade, eu estava lendo aqui minha resposta. Eu coloquei a questão, tipo assim, fica mais agravado ainda porque os pais acham que é tudo invenção da cabeça dela. É isso mesmo, né? Ou não tem relação isso? Ah, porque fala que, tipo assim, que ela vai ficando mais preocupada com isso porque os pais falam que é tudo coisa da cabeça dela, que ela tem que parar com isso e tudo. Sim, mas ela é assim por causa da mãe, ela se identifica com o sintoma da mãe, né? Vamos dizer assim, vocês estão vendo um pouco num nível um pouco radical, mas se vocês prestarem atenção em algumas crianças têm alguns hábitos que são muito parecidos aos hábitos dos pais, né? Vamos pegar que não necessariamente transformam em um sintoma, mas uma criança que é obesa, né? Pode ser um sintoma oral, por exemplo, e o pai gosta de comer muito, o pai, quando está muito ansioso, ele acaba pedindo comida para apaziguar a ansiedade, a criança começa a assimilar esse tipo de comportamento também para diminuir a ansiedade dela, né? Vocês entendem essa lógica da identificação, como que o comportamento dos pais reflete no comportamento da criança e a criança desenvolve sintomas em torno disso? Entendeu, Gabriel? Entendi, Pedro. Obrigada. Você é parente da Sueli Burgarelli? Nossa, não sei, porque essa família é tão grande que tem tanta gente que pergunta se eu sou parente que eu nem sei. Assim, próximo eu não conheço, não. Entendi. Tá todo mundo entendendo, gente? Sara. Então vamos lá. Vamos pro. Então, o que é importante vocês verem? Que a constituição, né, de nós mesmos depende da relação com o outro, né? Ou seja, que a nossa constituição enquanto sujeitos depende da relação com o outro, né? Nós somos sujeitos constitutivos, vamos dizer assim, dentro de uma relação com o outro e passa pelo viés da identificação, né? Acho que isso também tem que estar claro para vocês, assim. Via identificação é que nós vamos nos constituir enquanto sujeitos no mundo, né? É claro que tem coisas positivas com relação a isso, mas tem coisas negativas também, tá? Isso aqui é importante tá claro, né? Por exemplo, os sintomas, tá? Um outro aspecto que também é importante, né? Por que que não é uma angústia? Porque a angústia, ela não é o sintoma. É claro que tem uma angústia no sintoma, né? Tem um gozo aqui, tem uma angústia no sintoma. É claro que tem isso, né? Isso existe, né? Mas não é uma angústia. Uma angústia, ela é algo que está no campo do inominável, tá? Então, tem uma certa diferença com relação a isso. Vamos para o terceiro caso? Quem pode ler o terceiro caso?
Eu posso ler de novo, Pedro, se for o caso. Ah, vamos ver se outra pessoa leu. Você Pois já é. a voz de um homem aí, ó. Eu leio, professor. Posso? Por favor. Nicolas, uma vergonha de seu pai. Nicolas é encaminhado a um psicólogo por um juiz em casos de família por causa do problema da violência parental. Os pais não negam que têm maltratado os filhos, especialmente ele que tinha 15 anos quando começou a ir ao psicólogo. A família inteira e Nicolas, seu filho mais velho, sofrem agressividade do pai e da mãe. A agressividade se apresenta na escola com bastante frequência. É na adolescência que ele comete sua primeira violência. Primeiro contra o irmão mais novo, depois no ensino fundamental, onde sua educação se deteriora. Ele não faz muitas coisas nas aulas, não tem planos, não imagina futuro. Um dia, Nicolas escorregou e bateu violentamente em uma jovem cujos pais registraram queixa. Nicolas diz que não percebeu a violência. Ela zombou de mim e distratou minha mãe. É o único motivo que ele fala. Nicolas não subjetivou a sua violência. A violência aparece de maneira natural, sem apresentar qualquer questão para o adolescente. Ela faz parte dele desde a infância. Assim que se sente ameaçado, ele ataca. Ele não consegue explicar sua agressão sem se referir a esse sentimento paterno. O pai já não se intromete em nada, ele não fala nada com seu filho e, quando é convocado, atua de maneira violenta. Construção de caso clínico. Durante os atendimentos psicológicos, Nicolas constantemente deprime o psicanalista e passa o tempo todo deitado para sustentar sua existência. Nicolas e seus irmãos e irmãs são, portanto, deixados por conta própria. Eles discutem e brigam. Para evitar uma espiral de violência, os pais deixam seus filhos se defenderem sozinhos. Eles parecem ter abdicado definitivamente de seu papel parental. Nicolas sofre com a passividade do pai. Ele experimenta isso como um colapso, uma perda de vidas. O pai mantém a cabeça baixa, ainda está assustado e, embora o ame muito, Nicolas não suporta vê-los se desculpar o tempo todo. Ele tem vergonha desse pai humilhado, incapaz e perdedor. Ele gostaria que as coisas mudassem para mostrar à mãe e aos irmãos que a má sorte não existe o tempo todo. Ele se finge de morto. A mãe, por sua vez, luta contra sua irreversibilidade. O analista apoia Nicolas em seu progresso de fala. É frágil, busca a si mesmo, mas quando se articula, parece sensível e clama ao diálogo. Com Nicolas, a presença do analista se manifesta por uma palavra que o nomeia o que se trata, que responde às perguntas. Ao longo das sessões, a análise cria um vínculo que durará vários anos. É para ele uma forma de não repetir uma violência que lhe era costumeira. O analista e o adolescente juntos conseguem criar um vínculo, criando um tipo de relação que ele nunca experimentou, um sintoma a ser compreendido. Como ele mesmo diz, trata-se de transformar em palavras a raiva. Essa transformação não pode ocorrer fora de uma estrutura que permite o estabelecimento do vínculo com o analista. Cada vez que ele foi confrontado com uma demência pura, por exemplo, quando ele foi removido de sua casa no interior, Nicolas foi capaz de explicar que não queria mudar de psicólogo.
Na verdade, este lugar é o único onde se mantém a palavra. Nicholas ensinou o analista que esse vínculo é importante, que este lugar manterá sua função de refúgio. Graças a esse pacto simbólico, o da palavra continua a querer sair da violência que o oprime quando se sente atacado pelos seus pares. Sabe que os golpes dados correm o risco de levá-lo à prisão e aprende a fazer a escolha de explicar a raiva que está nele, a reconhecê-la e nomeá-la para poder superá-la, fazer outro uso dela. Esse esforço tem um nome, é o trabalho do analisando. Para tanto, teve que se encontrar com um analista em uma instituição pronto para refletir com ele sobre essa violência que o aprisiona como sujeito. Esse caso é um caso bem interessante, né? Porque dá para perceber um pouco a evolução, né? Ele via o analista toda semana, o analista ficava calado, mas ele ficava calado, deitado, ele ia. Depois ele começa a usar a palavra, substituir a ação, o ato pela palavra. Eu acho esse caso bem interessante, vocês não acham, não? O que vocês acham? E é um trabalho de formiguinha para ir fazendo o sujeito ir se desenvolvendo e criando habilidades, usar mais o simbólico, né? Mas quando ele ainda estava no campo da ação, da agressividade, tem alguma coisa com relação à identificação. Ele está identificado a quem? Ao pai. Exatamente. Então seria o quê, gente? Seria uma inibição ou um sintoma? Professor, eu achei que pudesse ser um sintoma, né? Agora, pensando em relação, que tem relação com o outro, né? Uma forma dele se mostrar para o pai, né? Assim, dele se identificar com o pai dele, que é parecido com o caso 2, talvez. Mas eu fiquei pensando se não poderia ser angústia também, porque acho que no texto estava falando que a angústia era uma forma de demonstrar desprazer. E aí no texto fala que ele se incomodava muito com o pai, né? Dele ser um pai tipo, humilhado, perdedor, e ele não sei se isso teria a ver. Interessante. Eu acho interessante a sua construção. Pode ter um componente de angústia mesmo, Ana Carolina. Pode ter. Eu também coloquei a angústia. Eu coloquei que é como se ele sofresse com angústia por não ter espaço de fala e não conseguiu se encaixar no meio social e não aprendeu assim pouco as palavras. Aí, de forma inconsciente, ele estava se expressando agressivamente também para tipo, mostrar para o pai que, apesar dele não ter aprendido a se comunicar da forma que ele queria, ele vai comunicar da forma que dá, que é a agressão.
Boa. Muito bom. Gostei. Mas, ao mesmo tempo, Ana e Gabriela, vocês não acham que tem também um componente de uma mensagem aí direcionada ao outro, principalmente com o pai? Sim, eu acho que isso também, que é parecido com o caso 2, no sentido de meio que falar que sou igual a você. É na questão da agressividade mesmo, porque parece que o pai, quando ele é chamado, o pai fica agressivo, né? Ótimo. E por que que não é uma inibição? Como eu estava falando para vocês, a inibição é quando o sujeito, ele, no ponto de vista cognitivo e intelectual ali, ó, ele não consegue fazer construções, não consegue entender metáforas, não consegue fazer cálculos matemáticos. Tem um ponto dele ali que trava, que paralisa, que congela, né? É aí que a gente vai pensar no ponto de vista da inibição. Vamos lá no outro caso? Tobias e o pai contador. Quem pode ler? Eu posso ler. Mas você já leu, não? Eu não. Ah, não? Então lê. Tá. A Lain é transmissão da dislexia. A Lain é disléxico e tem vários problemas de aprendizagem na sua escola. Ele seguiu diferentes tratamentos para tentar superá-lo. A professora chamou a atenção dos pais para sua tristeza, ligada, segundo ela, ao seu sentimento de fracasso. A dificuldade de aprendizagem se desdobra em depressão. A mãe, que é bastante ansiosa, não quer que seu filho sofra o mesmo sofrimento dela. Alain foi, portanto, contaminado por doenças maternas, se identificando com o pior dela. O sintoma da criança aqui prolonga o da mãe. Os dois estão ligados por um vínculo particular, por um defeito identificável, a dislexia, o significante mestre do discurso da mãe. Na verdade, a dislexia é para essa mãe um significante mestre, porque indica o valor do comando que ele tem para ela. Dislexia é a marca registrada de seu ser e ela transmitiu ao filho. Ele sofre esse sintoma que adorna sua doença, o que provoca nele impossibilidades das quais ele menciona sem restrições. Ótimo. O que você acha, Ana? Eu acho que tem a questão já bem clara de sintoma, né, da identificação dele com a mãe, do problema, né, da dislexia. E eu tinha colocado inibição também, que é porque fala dos fracassos dele, né, o sentimento de fracasso. Eu não sei se é desse tipo de sentimento que se trata também a inibição. Eu acho que mas tinha que explicar um pouco mais esse fracasso ali no contexto, né? Mas pode ter alguma coisa assim, só que eu acho que o texto não deixa muito claro como são esses fracassos, você não acha, não? Na verdade, esse é o menor texto, né? Que a gente tem menos características. Então, acho que o que está mais óbvio, assim, é o sintoma. Por exemplo, né, uma mãe que fala, eu tenho dificuldade de aprendizagem, eu sou disléxica e tudo,
transmite isso para o filho, né? Outro dia eu estava escutando também um caso de uma mãe que sempre dizia: eu não quero trabalhar, eu não gosto de trabalhar, e o filho também apresenta alguma coisa parecida com essa questão da mãe, né? Ô Pedro, Oi. mas eu também coloquei sintoma, mas eu coloquei angústia também, porque você tinha falado que angústia é quando a pessoa não quer encarar a realidade, tipo assim, tem dificuldade de aceitação. E eu não sei, eu percebi no texto que como se tanto o filho quanto a mãe tivessem dificuldade de encarar que a mãe tem isso, o filho tem isso por causa da mãe, e aí eles não querem entender isso, não sei. Mas aí, Gabriela, a angústia é quando ele começa a ver que ele não tem o problema, que ele pegou isso da mãe e que ele tem que angustiar para sair desse lugar. A angústia, às vezes, é algo importante, é um afeto importante que o sujeito pode ter, que faz ele também sair desse lugar, ele ficar angustiado, assim. Eu não sou... É claro que tem uma angústia que pode ser uma resposta, vamos dizer assim, a esse problema que ele tem. Mas quando ele começa a ver que ele é igual à mãe e ele está angustiado por causa disso, é isso que vai fazer com que ele, inclusive, saia desse lugar. Entendeu? A angústia também tem esse lado. Então, pode ter alguma angústia no sintoma? Pode ter. Mas a angústia também tem um lado que faz você se deparar com alguma coisa que faz você se desvincular desse sintoma. Entendeu? Entende? Quem pode ler o outro? Professor, só queria perguntar um negócio sobre o caso que a Carol leu agora. Sim. Eu achei que não era sintoma, porque o sintoma é meio que inconsciente, não é? É. E aí teve uma parte do texto que falou que ele falava dos problemas que ele tinha livremente. Aí eu falei, então não deve ser sintoma, porque ele tem uma certa consciência dos problemas que ele tem. Aí era mais isso que eu queria saber se, tipo assim, se tem alguma relação. Mas não está muito claro como que ele falava dos problemas, né? Se ele fala dos problemas ou se... porque ele ainda tem um sintoma. Então, no caso, a situação dele é um sintoma mesmo. Não tem. Igual você falou, pode ter uma angústia, mas predominantemente é um sintoma. A maioria, né, todos que a gente viu aqui são sintomas. Vamos ver o último? Vendo. Quem pode ler? Quem pode ler, gente? Alguém está com inibição aí?
Quem está com inibição? Posso escolher? Sara. A outra Sara, né? É. A Sara não está aí. Úrsula. A Úrsula não pode, não? Professora, eu tô terminando de jantar aqui. Ninguém pode ler, gente? Então tá, não precisa não, Úrsula. Eu vou ler, professor. Tá me ouvindo? Tá, Soraya. Boa noite, professor. Tá dando para ouvir direitinho? Tá. Tobias e o pai contador. A inibição intelectual apresenta-se na história clínica de Tobias, trazido pela mãe para a análise, com a queixa de que ele repetira várias vezes na escola. A mãe fala que ele sempre teve dificuldades escolares e que, já aos 7 anos, começou com a repetência escolar. Tobias foi levado a uma psicóloga pela mãe em 2002 e com ela permaneceu por 6 meses aproximadamente. A queixa era recorrente. Havia uma demanda da mãe de que a psicóloga o ajudasse nos processos de escolarização. Segundo a fala da própria mãe, Tobias, só um minutinho, fora reprovado novamente. Não fazia supletivo ainda, no final do ano, e a psicóloga havia dito que nada podia fazer por ele. A mãe é a esposa do segundo casamento do pai de Tobias, que faleceu quando ele tinha 7 anos. É filho único desse casamento e suas repetições na escola começaram aos 7 anos, logo após a morte do pai. Teve que faltar muito à escola, porque precisou fazer companhia para a mãe. Segundo a fala da mãe, Tobias não chorou com a morte do pai. Ela só ouviu chorar um ano depois, quando morreu seu cachorro. Muitas dificuldades financeiras fizeram com que Tobias e a mãe, após a morte do pai, tivessem que sair do apartamento onde moravam e mudar-se para um lugar menor. Nesse apartamento de um só quarto, a mãe dorme no quarto e ele na sala. Ele pediu então à mãe que colocasse uma divisória na sala, o que ela demorou a fazer. Há pouco tempo, ela colocou essa divisória na sala onde ele dorme.
Tobias não sai de casa, não tem amigos, comprometendo seu laço com o outro. O pouco contato que eles têm é com uma tia paterna. A mãe também perdeu contato com os outros depois da morte do marido. Eles só saem juntos. A mãe o leva ao cinema ou à casa de uma amiga que ela tem. Nas sessões, Tobias não tem nada a dizer. Não se importa com o fato de não ter mais contato com as irmãs paternas. Quanto ao tratamento, para ele tanto faz vir ou não. Quando se pergunta sobre o pai, lembranças da época que ele era vivo também traz um nada a dizer, não se lembra. Também esse nada aparece no fazer, ou seja, não faz nada. Segundo a mãe, recebeu queixa da escola dizendo que ele falta e não avisa. Nas sessões, isso se repetiu também. Falta sem avisar e reaparece do nada. Quando se pergunta o que aconteceu, a resposta é um nada a dizer. Tobias parece fracassar no ato. Não pode aprender. Não faz nada, não quer nada. Na inibição escolar, vê-se que o trabalho intelectual fica interrompido. Ele tem muita dificuldade em aprender matemática. O seu pai era contador, um homem que lidava com números, que sabia contar. O que vocês acham, gente? Tem tem um momento ali do trauma, né? Que é a morte do pai, e ele faz, ao mesmo tempo, ele faz um sintoma, mas faz uma inibição também, né? De não querer aprender, né? De não querer saber, né? De nada saber. Eu também cheguei a essa conclusão. Inibição e sintoma. Inibição. Seria os dois? Seria os dois. Professor, é possível existir inibição e angústia ao mesmo tempo? É possível os três. Porque a gente usa, para a gente entender um pouco isso, vocês estão vendo minha tela aqui, né? Porque aqui quando eu estava fazendo um resumo dos textos, né, aí eu coloquei que dentro de angústia estava falando que era uma reação a uma situação traumática ou de perigo. Aí eu pensei que talvez esse menino, o Tobias, pudesse ter os três por conta disso. Eu não entendi por que é sintoma, não. Tinha colocado só inibição e angústia. Quem entendeu por que é sintoma, pode explicar? Professor, boa noite. Noite. Boa noite, mestre. Boa noite, família. Olha, eu vi como sintoma algo que seja... Como que eu poderia traduzir isso? Como um trauma. Trauma, uma situação que ficou agravado decorrente de uma outra situação. Exatamente. Qual que foi a situação? Mas você está falando referente a esse caso, porque ao caso do menino, né? Que o pai dele era contador. Deixa eu só abrir aqui para me situar. Eu estou mais perdido que Belo Horizontino em Bangkok.
Ah, essa metáfora você já falou, hein? Você já Mas, falou. Pedro, é sintoma porque, tipo assim, ele perdeu o pai, refletiu isso na forma que ele não consegue aprender, mas essa mensagem é porque tô fazendo essa comparação com o que você falou da mensagem. Mas seria pra quem, assim? Pra mãe? Não entendi. Seria para o pai. Seria para o pai. É um sintoma que ele fez em decorrência da morte do pai. Se ele falar da morte do pai, Ana Carolina, o sintoma vai desaparecer. Foi nesse sentido que eu pensei, na dificuldade de lidar com a morte, e aí ele teve, tipo, como se fosse uma forma de expulsar isso, uma forma substitutiva de expulsar esse sentimento. Exatamente. E parece que é inconsciente também, né? Porque ele não fala do pai, ele não lembra do pai, ele não quer fazer matemática, não aprende matemática, porque remete ao pai. Foi nesse sentido que eu pensei. Exatamente. O pai é um contador. Aqui, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Vocês estão vendo esse desenho aqui que está aqui na tela? Sim. Sim. Vendo? Sim. Então, aqui, ó. Aqui tem, ó, a angústia, a inibição e o sintoma. Vocês estão vendo que um vai nodando o outro aqui, ó. Entre, ó, a angústia e a inibição, elas se enlaçam. A inibição e o sintoma se enlaçam. Então, uma coisa pode levar a outra também, né? O sintoma tem essa função de sentido. A angústia, ela é a ausência de sentido. E a inibição tem a função de paralisia. Mas é uma coisa que é emaranhada, que diz da outra, né? Que está misturado com a outra. Entendeu? Isso é uma forma da gente pensar a inibição, o sintoma e a angústia nos nossos. Quem vai trabalhar isso bem é o Lacan. Inibição. Limitação imposta pelo eu para evitar a angústia. Angústia e sintoma. Mas o que eu quero aqui com vocês, gente? Na verdade, assim, é bem... Eu não quero exigir de vocês aqui uma coisa que demora, vamos dizer assim, né? Praticamente um curso de psicologia inteiro, né? O que eu quero aqui, o meu objetivo aqui nessa primeira parte é de deixar claro para vocês como que os problemas de aprendizagem têm uma questão relacional que diz, né, das questões que circunscrevem a relação do sujeito, né, seja ela, por exemplo, de cunho familiar ou de cunho social que afetam as questões familiares e que isso, num certo sentido, contamina e parasita a maneira na qual uma criança e também um adolescente aprendem. Vocês entenderam essa mensagem aí durante essa primeira parte do curso? Como que a psicanálise ela pode ajudar a educação? Isso é que é importante.
Deu para entender? Quem não entendeu? Você entendeu, Rafael? O Rafael que mandou mensagem comigo falando que estava na dúvida lá no grupo. All right, my lord. O Saulo é sempre diferente, né? Professor, uma questão só que ficou que talvez não tenha tanto a ver agora, mas nesse caso do Tobias, por exemplo, a mãe dele fala que ele não chorou quando o pai morreu, né? E não sei se isso tem a ver com o processo de luto e se isso é também uma implicação no aprendizado. Claro, porque ele não fez o luto. Isso aí virou um sintoma. Ele desenvolveu esse sintoma. Entendi. Ó, a Carol mandou aqui o nó. Chama nó borromeano. Tá certo, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que ficou um pouco mais tranquilo, que esclareceu mais as questões, que a gente estava bem desesperada. Mas o que é importante? Diminuiu a angústia, então? Diminuiu. Diminuiu. Diminuiu a angústia de vocês? Isso é que é angústia, ó. Quando você fica no estado de suspensão. Ô, gente, então vamos fazer o seguinte. Lembrando, então, que eu passei para o dia 22, tá? A entrega de todos os trabalhos, né? E que esse trabalho também deve ser enviado, tá bom? No Moodle. Combinado? Eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês aqui agora as aulas sobre adolescência, mas como? Mas essa aula não tem atividade, tá? É só para vocês assistirem, se vocês têm um conhecimento aí amplo do assunto. Combinado? Pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade hoje, né, lembrando que a gente vai ter atividade As Metrópoles.
Vocês receberam aí no grupo? Sim. Beleza, então? Então, por aqui terminamos o nosso módulo, tá? Espero que eu tenha transmitido aí, que vocês tenham assimilado bem esse conhecimento, né? E agora a professora Mônica vai assumir, né, a partir do dia 22, e eu deixo um abraço aí para todas e todos. A gente se fala no segundo semestre, ó, no primeiro semestre de 2021, nos corredores da FAI, todo mundo devidamente vacinado. Combinado? Estou esperando ansiosamente por esse momento. Também. Vai chegar. Tá bom, então, gente? Uma boa semana aí para todas e todos vocês, tá? E não se esqueçam do Carnaval com Freud. Tá ok, professor. Muito obrigado, viu? Abraço, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa semana. Tchau.